Estamos aqui gravando mais uma vez para a Misgo, numa rodada energética e tranquilizadora, onde eu peço para o professor João se apresentar. Boa tarde, gente, para todos e todas. Meu nome é João Luiz Alcaim, eu sou engenheiro eletricista aposentado, depois fui professor pesquisador pela Unisul também e desliguei já há alguns anos e atualmente a gente presta, como se diz, orientação na área energética e outros assuntos. Então, eu fui convidado aqui pela Misgo, pelo Paulo, e hoje nós vamos então falar sobre como é que a gente chega ao conceito de energia limpa e acessível. Então já vamos lá, né? Porque o assunto é transição energética e aí vem as sujas e as limpas. Professor, conta essa história aí que todo mundo saiba que é o mundo energizado. Não, conforme já tivemos conversando anteriormente, o mundo está em guerra. Eu vou fazer essa apresentação em 3 tópicos. O primeiro tópico é o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Vocês vão ver coisas muito interessantes e relembrar. Depois, a reunião dos grupos de notáveis de Roma, na década de 60. E, por fim, com a conceituação de desenvolvimento sustentável, que chegou às COPs que nós, na atualidade, assistimos e que estão participando da COP 28. O que é isso? E depois, obviamente, temos o Pacto Global, aconteceu em 2002, que também conduziu a uma série de objetivos, e um desses objetivos é ter energia limpa e acessível. O que é isso? Vamos imaginar um mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos, por causa disso, 3 grandes corridas espetaculares, que foi a corrida nuclear. Por quê? Estados Unidos explodiu a bomba atômica. De uma hora para outra, todos os países queriam sua bomba atômica. Foi então uma corrida incrível. Uma corrida pelos físicos nucleares, uma corrida pelo átomo, foi algo assim indescritível. Depois, logo em seguida, engrenou a corrida espacial. Outro dia, semana passada, eu tive a oportunidade de rever um filme que se chama Hidden Women, significa Mulheres Ocultas. Foi quando surgiu a NASA e quem fazia todos os cálculos espaciais dos Estados Unidos eram mulheres, computadores, porque naquele tempo não tinha máquina de calcular, não tinha computadores IBM. Eles começaram a surgir, foi no início da década de 60, veja bem, que a corrida deixou os Estados Unidos completamente desesperado. Foi o lançamento do satélite russo Sputnik em 57. Depois, os russos não, os soviéticos colocaram no espaço Yuri Gagarin em 61. Então, eles entraram em desespero total. A NASA foi criada em 58 e eles faziam o cálculo de colocar a primeira cápsula do Alan Shepard, depois do John, até chegar na Apollo 11, quando o Kennedy tomou a presidência dos Estados Unidos e prometeu ao país que até o final da década os Estados Unidos iriam pousar na Lua. Então, a corrida espacial foi espetacular, porque o grupo de cientistas nazistas foram para os Estados Unidos e um grupo foi para a União Soviética. Então, eles começaram a competir e houve, então, essa violenta corrida espacial. E a outra corrida também foi a corrida computacional, de máquinas que pudessem fazer processamentos incríveis. E surgiu a IBM, década de 60. Eu entrei para a Eletrosul como engenheiro eletricista e era o top fazer parte do departamento de informática para trabalhar com os IBMs /360. Então, essas corridas aí provocaram, como se diz,
na área tecnológica, produtos incríveis. Foi desenvolvido, então, a computação em rede. Veja que a internet surgiu, foi na década de 60, mas tudo era militar. Nós estávamos vivendo a Guerra Fria. Tudo isso foi devido à luta entre Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética só se desfez no início da década de 90, em 91, né? E hoje, se a gente vive a guerra da Ucrânia, são resquícios dessa dissolução que não foi bem feita. Foi mal feita e até hoje, então, a Rússia reivindica a Ucrânia como território seu. Esse é o grande problema. Resultado, nós tivemos o desenvolvimento da computação em rede, a computação quântica, né? A computação ubíqua, tudo se transforma em computador. Depois veio a cibernética, a biocibernética, e nós estamos vivendo isso numa profusão incrível de velocidade. E veja, a década de 60 também, nós tivemos uma primeira tomada de consciência, porque hoje nós tivemos várias ondas de desenvolvimento. A era agrícola, a era industrial, a era da informática, e agora nós vivemos a explosão da era da consciência. Tomar conhecimento de tudo que está acontecendo. Então, acontece a seguinte coisa que até pouco tempo atrás não tinha, de modo que o pessoal envolvido aí começa a mexer com inteligência artificial, e isso tudo é altamente explosivo. E com essa corrida aí, o pessoal foi começando a esquecer do meio ambiente, né? E de outros, como o lixo, a água potável, a energia. Então, o que acontece? Na década de 60, um grupo de notáveis começou a se reunir em Roma, foi o chamado Clube de Roma. E eles começaram, então, a estudar e como se diz, a comentar. Como tem, por exemplo, o Fórum de Davos, que se conversa sobre problemas econômicos, naquela época foi o Fórum de Roma. Então, eles começaram a pensar no desenvolvimento da humanidade, como é que ia ser o desenvolvimento da energia, da poluição, do saneamento, da saúde, do meio ambiente. Em 72, então, o MIT foi convidado e eles escreveram Limites do Crescimento. Foi um livro bombástico que repercutiu no mundo inteiro. Só para se ter uma ideia, em 72, o mundo estava com 4 bilhões de habitantes. Em 22, nós estamos com 8 bilhões, foi 8 bilhões. Em 2050, a progredir dessa forma, nós chegaremos a 10 bilhões de habitantes. E em 72, eles tinham chegado à conclusão de que, recuperando todos os recursos que tinha na natureza e tudo que era possível, o mundo comportava somente 4 bilhões e meio. Resultado, não tinha água para todo mundo, o meio ambiente vai estar super poluído, não vai ter energia para todo mundo. Resultado, começou então a haver um despertar. E essa explosão de consciência repercutiu de uma tal forma que em 72, nesse mesmo ano da publicação, a ONU se reuniu em Estocolmo para falar sobre o meio ambiente. E lá cunhou o termo de sustentabilidade. Foi aí que começou a surgir o seguinte: não podemos atravessar o nosso período sem deixar que as gerações futuras tenham condições de sobreviver. Sustentabilidade, então, está envolvido com essa estrutura. Mas, ao mesmo tempo, que tem que ser feito, como se diz, nessa era que foi começando a tomar conhecimento de tudo, os desafios que tinham pela frente. Primeiro, grande desafio, o aquecimento global. O que é isso? Vamos falar um pouquinho. Água potável, lixo,
como se produz lixo, uma coisa assim fantástica. Depois, a crise da energia. Resultado, isso tudo então veio sendo processado e a sustentabilidade veio dar novo cunho a essa estrutura. Não podemos esvaziar tudo, temos que deixar para gerações futuras condições deles sobreviverem. Agora, por exemplo, o aquecimento global, com a produção que se tem no planeta, com a produção industrial, com a produção de energia, foi começando então a criar gases que foi arrebentando a camada de proteção da Terra. O que acontece? Começamos a ter um aquecimento solar muito mais forte, esses raios não conseguiam se refletir e ficando preso aqui na Terra, quer dizer, a Terra virou uma panela de pressão. Então, o principal problema que está por trás desses gases do efeito estufa, que torna a Terra uma panela de pressão, está o carbono. Aí que começou, então, peraí, nós temos que começar a pensar nesses combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis colocam no ar muito, muito, muito carbono. Como é que nós podemos fazer? Nossas florestas estão sendo devastadas. Como é que podemos frear tudo isso? Então, acontece o seguinte, só para vocês terem ideia, na atualidade, a cidade que tem a maior quantidade de gente, de população, é Tóquio. Sabe quantos milhões de habitantes tem Tóquio? 37 milhões. Nova Delhi, 32 milhões. Xangai, 29 milhões. São Paulo está em quinto lugar, com 22 milhões de habitantes. Até chegar à décima, aí tem Osaka, também no Japão, com 19 milhões. Junta esses muitos milhões, por exemplo, quanto é que é uma população de uma Argentina? Chega na ordem de 40 milhões. Só em Tóquio, você tem quase uma população de uma Argentina inteira. Tu já mandou energia para tudo isso? Água potável para todo mundo? Comida para todo mundo? Quem é que vai produzir comida? Quem é que vai produzir, vai preparar a água potável? A energia, de que forma nós vamos ter energia? Porque todo mundo precisa comer, dormir, ter casa. Deu para entender a grandiosidade dos problemas que enfrentamos, que se enfrenta, quando eles já na década de 60 previam que somente até mais ou menos na ordem de uns 5 bilhões dá para recuperar o que tem na natureza e tornar aquilo repetitivo. Agora nós estamos chegando o dobro e depois a ganância dos povos, ninguém vai querer abrir mão lá dos seus processos, de tudo mais. O problema todo, então, é que surgiu em 1987, aconteceu a reunião da ONU, que gerou o relatório Brundtland, que ali falava em desenvolvimento sustentável. E no desenvolvimento sustentável, aí que temos a gênese da ESG, não é, Paulo? Daquilo que você tanto propaga, e ali estava bem claro a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade sociopolítica, o que cidades, prefeituras poderiam fazer para tornar o mundo sustentável, deixando para os nossos futuros aí, né? não fazer feito aquele general romano Pirro, chamada Vitória de Pirro. Ele venceu o adversário, mas também acabou com o exército dele, né? Ficou ele lá sozinho. Quer dizer, então, seria uma vitória de Pirro que não adianta nada. Então, a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável pregam exatamente o contrário. Precisamos tornar nossos processos mais eficientes, precisamos gerar energias que não prejudiquem, que não coloquem no ar o carbono que vai prejudicar todo o desenvolvimento que a gente tem. Se não tomar providências,
estamos vendo o que está sendo a mudança climática aqui no Brasil. Nós estamos... O Sul, eu vim aqui para o Sul na década de 70 e a gente nunca viu tanto ciclone, tanto alagamento, tanta, como se diz, Desmoronamento. desmoronamentos, e não para. Parece que o El Niño não vai sair desse sul aqui até abril de 2024. Até lá, o que nós já estamos em dezembro? Estou falando aqui de Florianópolis. Florianópolis aqui de manhã choveu. Quer dizer, já estamos... Não muda. E todo o processo continua e nós não vemos como melhorar isso. Então, acontece o seguinte: naqueles grandes desafios que eu acabei de falar, então nós temos o desafio do aquecimento global, temos o desafio da água potável, temos o desafio do lixo e da crise de energia. Por exemplo, água potável. Já viram o que aconteceu? Eu nunca vi isso. Um rio Amazonas secar, um rio Negro secar, regiões onde a gente jamais poderia imaginar algo desse tipo. Não são essas violentas mudanças que estão acontecendo? Um dos promotores de toda essa alerta do aquecimento global foi o Al Gore, que foi candidato a presidente dos Estados Unidos. E ele escreveu uma verdade, como se diz, inconveniente. Verdade inconveniente, mostrando como é que o homem vai arrasando, poluindo o planeta inteiro e que depois vai produzindo isso. É conforme ele dizia, ele teve uma irmã que morreu de câncer devido a tabaco, a que a família dele produzia tabaco. E ele diz, acreditem, o tabaco mata, e o que nós estamos produzindo aqui é uma morte como o tabaco faz com o ser humano. Acreditem nisso. E o ser humano hoje em dia vê, por exemplo... Eu aproveito essa situação que você falou do tabaco, porque existe uma questão de pessoas visionárias que viram e pautaram a sustentabilidade e que o eco deveria ser bem maior, mas como ela não era monetizada, ela era uma história bem contada. E agora eu vejo que nessas crises que nós estamos tendo, a exemplo do tabaco, a exemplo dessas chuvas, todos aqueles que investiram em Maceió, naquele bairro que vai implodir lá, estão com um problema econômico, é um ciclo não fechado. E os ciclos econômicos eles têm que fecharem. Então, essas experiências estão nos mostrando que nós temos que ter uma nova conduta. Nós vemos uma conduta extrativista, onde se concentrava a capital na mão dos poderosos. Atualmente, nós estamos começando a ver as pessoas, às vezes, procurando sua própria geração de energia, e o senhor é um grande mérito nisso, porque eu viajava de representante comercial para o oeste catarinense e o odor do xixi do porco era muito forte, hoje é totalmente energia. Então, nós estamos revertendo a situação, né? Estamos desconcentrando os capitais, os fundos de investimento... O que é isso, Paulo, que você está falando? Isso é a era da consciência. A era da consciência explodiu e as pessoas estão começando a ter consciência, conhecimento de tudo isso que foi enganado. Olha, só para você ter ideia, como eu falei aqui do desafio da energia, só para tu ter ideia, nossa capacidade de produção de energia elétrica está na ordem, junta tudo que a gente tem, Itaipu, Tucuruí, tudo, chega na ordem de 162 giga, 10 a 9 watts. Sabe qual é a capacidade, a necessidade de um sistema americano? Se a gente pudesse ter um mapa mundi aqui e dividir o mundo pelo Equador, vai ver a produção de energia no hemisfério sul e a produção de energia no hemisfério norte. É que não dá para depois a gente, mais tarde, numa outra, mostrar um mapa desse. A capacidade, a necessidade americana de energia chega a mais de 8 vezes a nossa capacidade energética. Então é na ordem de, se nós estamos falando em giga,
Eles já chegaram a tera, 10 a 12. Resultado, é tanta energia e não pode parar. Não pode parar. Como é que eles vão parar? Ficar parte dos Estados Unidos sem energia? Isso é inconcebível. Por exemplo, qual é a produção da China? A China entrou porque quer ter a primazia do mundo, mas o que a China tem de melhor é o carvão energético de alta qualidade. Resultado, 80% da produção, quase 80% da produção chinesa é carvão. Então polui. Ele vai abrir mão disso? Por exemplo, o que a Rússia produz? Gás e petróleo. Ele vai abrir mão dessa energia que ele tem, inclusive o gás russo servindo de arma de guerra lá na Europa. O gás russo contra a OTAN. Deu para entender? Então, acontece o seguinte, só para ter ideia, um Japão, eu tinha falado aqui, que toca com 37 milhões, sabe qual é a produção de energia de um Japão? É quase a produção do Brasil, cara. Energia fantástica. Até há pouco tempo o Japão era a segunda economia do planeta. De que forma? Eles produziam fantasticamente e precisam de muita energia, tá entendendo? Agora, aí começou o mundo a mudar. A Índia começou a fazer a produção da Índia aí ainda é fortemente também em carvão. Eles vão abrir mão de tudo isso porque precisa poluir menos, que o Brasil vai sofrer mais com as mudanças climáticas. Nego não está nem aí. Nós estamos vendo pela COP28 que existem só promessas, e o dinheiro nunca chegou. Para fazer a compensação e não se faz, né? Cada um está se defendendo como pode. Como foi declarado lá na COP28, enquanto gastam trilhões em armas, não alimenta, não subsidia aqueles que estão precisando de mais. Mas é uma cultura que vinha de armamento mas de poder, por isso o mundo está em guerra, cara. O mundo está diminuindo a guerra. As pessoas não aceitam. Diminuindo a guerra, não, dando uma trégua para poder fazer novas alocações. Você já viu a quantidade Você já viu os Estados Unidos bombardear a Rússia? Ou a Rússia só instigavam. Passaram 40, 50, 100 anos fazendo isso. Disputa de poder, eles vão lá e tiram no vizinho. Pois é, mas acontece o seguinte, por exemplo, está sendo apreendido aqui no Brasil essa quantidade gigantesca de armas. De onde vêm essas armas? Da Europa Central. Quem são os maiores produtores de armas? Estados Unidos e China e Rússia. E são o quê? São eles que têm lá a cadeira cativa na ONU. São eles que vetam. São eles que têm poder de veto e são os maiores produtores de armas. Tu acha que essa gente quer resolver alguma coisa e está pensando no bem-estar? Não está, Paulo. Quem vai resolver o problema vai ser o mercado, a mão invisível que a Adam Smith sempre pregou. Quem quer comprar arma, vai comprar arma, mas a nova consciência não é comprar arma. Isso vai diminuindo. A mesma coisa, a matriz energética brasileira está mais limpa do mundo. E nós temos uma bagagem muito grande de hidrelétrica. Aí que nós temos que saber o seguinte, nós temos que ter aqui no Brasil homens de boa vontade, onde o nível de corrupção aqui é algo tremendo nesse país. Nós temos que ter gente de boa vontade que exatamente transforme, porque o Brasil tem tudo para se transformar no país verde, energia verde, todos os procedimentos verde, de porque forma nós temos um agro exemplar. Se eu for ver o biogás que produz hoje em base do agro, e tem que nós podemos fazer do ciclo reverso do orgânico, que nós estamos trabalhando junto, tem uma série de coisas que podem ser feitas. Nós temos uma vantagem muito grande para ser limpo, muito mais limpo que qualquer lugar. Conforme eu já havia falado com você, no clipe ali ele fala que a biodigestão é a energia do fim do mundo. O que significa? Significa que você pode ter biodigestor em qualquer canto do planeta, pequeno, grande, tá entendendo? Você pode produzir a tua própria energia, tá entendendo? Como tem a luz solar, como tem os ventos e tudo mais. São as energias limpas. Eu disse que esse tema aí é meio explosivo e que
Se por acaso a gente não souber conduzir bem, a gente fala muito e não chega lá. Mas como eu já vi ali a mãozinha com 10, eu acharia interessante o seguinte. Então, com essa corrida armamentista, com essa corrida computacional, com essa corrida nuclear, sabe por que que Estados Unidos não mexe com a Rússia? Porque a Rússia desenvolveu uma bomba atômica chamada Tsar. Uma bomba atômica devasta metade, uma só, devasta metade dos Estados Unidos. Duas devastam os Estados Unidos inteiro. A maior potência nuclear não é os Estados Unidos, é a Rússia com essas bombas gigantes. Tá entendendo? Então, é por isso que eles ficam quietos, falam nisso, falam naquilo outro, e vão pegando pela periferia. Então, é o Oriente Médio, é o Irã, é outro lá, é a Síria, e eles ficam, mas eles, confronto entre eles, não vai haver, porque se houver o confronto entre eles, acaba. Acaba. Entendeu? Por isso que eu, Acaba. por isso que eu lhe digo que o senhor é meu mais novo professor, porque nós nos conhecemos há praticamente, não sei se faz um ano, então o senhor é o mais novo professor meu, e nós estamos Não, energizados eu de uma não sou forma professor limpa. de ninguém. Estamos aqui trocando ideias Sim, e sim, as mas minhas ideias e eu tem, e tem coisas que nós temos que pensar que nem só você me disse. Nós sentamos um dia ali no Impact Hub, o senhor disse assim, ó, esse negócio de guerra não me pertence, senão a gente fica louco. não me Vamos pensar na pertence, coisa boa, mas né? o problema Deixa para eles, todo né? é que isso interfere na nossa política. Então, daqui a pouco, lá em cima, na Mas, Guiana, o cara faz uma besteira, pronto, daqui a pouco está envolvido, mas e qual é os você não vai se políticos tocar hoje que estão disso. conseguindo fazer alguma coisa para os seus países? Tá com, todos eles estão perdidos. Eles puxam do Estão lado e arrebentam do perdidos, outro. estão Estão perdidos. perdidos. Então, por exemplo, por que que Quem o está Brasil fazendo é a está sociedade, a mão invisível do mercado. um dos que mais querem reverter esse processo para a energia verde é a Alemanha. É por isso que estão namorando bastante a gente, porque se deixar, eles migram muito para cá. Porque estão vendo que, por exemplo, muitas coisas na Europa não vai ser possível. Está entendendo? Então, eu vou tentar fazer uma pequena síntese aqui, ô Paulo, para juntar o que foi essa era tecnológica fantástica que a gente vive junto com essa era da consciência e que tá, as duas mescladas modificam a cabeça da gente. Por que que a gente tem tanta informação? Exatamente, porque a juventude não quer mais, na maioria das vezes, não quer saber mais disso. Eu quero ter outros mundos, outros fatos. Agora, o pessoal mais antigo como nós, a gente viveu tudo isso, e de modo que, por exemplo, como eu sou um amante da história, o que que acontece? A gente acaba pegando memória disso. Já, então, para reunir isso, principalmente no papel da ESG, para a gente chegar lá na energia limpa, é que em 2000 teve o Pacto Global proposto pela ONU, e lá tiveram os 10 princípios do Pacto Global, que se transformaram em toda a estrutura de ESGs que tem hoje, certo? E objetivos de desenvolvimento sustentável. E um desses princípios é o princípio 7, que o mundo deveria ter acesso à energia limpa e uma energia acessível. Isso nós temos que estudar. Aqui no Brasil, o que seria essa energia limpa e acessível? Temos a energia solar, temos a biodigestão, temos outros processos que podem tornar a nossa vida aqui mais agradável. O nosso presidente esteve lá na reunião com a Arábia e disse, e também na COP 28, que foi lá em Dubai, que queria transformar o Brasil numa Arábia verde. Arábia é petróleo, nós aqui seríamos a energia verde. Oxalá que a gente consiga se desligar desse mundo que não está fácil, está complicado,
cada vez mais integrado, não adianta. O que acontece na França reflete aqui, o que acontece na China reflete aqui, e o que acontece no Brasil reflete em outros lugares, e isso daí é a Mas isso, comunhão total. só para encerrar, eu queria também depois eu fazer as considerações finais. Quando nós éramos dependentes de petróleo, era uma coisa, nós somos autossuficientes, hoje nós temos uma matriz energética muito voltada para a limpa, muito voltada, talvez um país continental É e todo verdade. mundo de olho, que nós precisamos nos administrar aqui, ser competentes, certo? Quem Isso. faz é quem produz, quem bota a mão na massa, certo? E nós temos um agro esplendoroso que está fazendo a parte dele. Nós estamos tentando fazer o ciclo reverso, estamos um pouco atrasados. A questão de ciclo reverso e de saneamento está começando a vingar, porque as leis estão começando a apertar, e nós vamos ser uma das grandes potências energéticas do mundo. Só nós sabemos. Controlando a Isso. corrupção, né? Controlando a corrupção. Isso. Homens de boa vontade que estejam além disso, nós podemos transformar esse país aqui exemplar, tá entendendo? Porque nós temos tudo para isso. Mas o problema é que a corrupção é algo terrível, é algo terrível. Veja que nós tivemos surtos de progresso, foi na década de 60, fundamos Brasília, Brasília foi fundada, quer dizer, isso daí já foi uma migração para tomar conta daquele centro brasileiro que era inexplorado, tá entendendo? Então, muita coisa boa temos ainda para desenvolver. E eu acredito que numa outra oportunidade, quando a gente falar então nessa energia limpa e acessível, aí vamos entrar em todos os recursos que a gente tem possíveis de desenvolvimento, com biodigestão, com energia solar, com energia eólica. Isso tudo vai transformar esse país ainda num centro de referência. Tomare que a gente chegue na Arábia Verde. Você é o meu mais novo professor, nós vamos estar olhando energeticamente até quando formos bem velhinhos. Essa luz Com cósmica aí que nos certeza, estará com iluminando certeza. sempre. É A um energia está tema, circundando no universo. A massa e a energia se confundem, a maneira é como explorar. E nós vimos no extrativismo e estamos fazendo um ciclo reverso. Se nós entrar no ciclo reverso, nós vamos ajudar a natureza, vamos deixar a abundância. vamos explorar a maior energia que nós temos, a energia psíquica. Isso. E o maior privilégio que nós temos é saber escolher o que nós queremos processar, não ser influído por aqueles que querem arma, que querem. Ah, meu amigo, esse é que é o grande desafio que nós temos. Eu não mando meu filho para a guerra, Não, não, o esse senhor é não que é o vai mandar grande. seu neto para a Não, guerra, de jeito nenhum. Isso nós tudo estamos aí vivendo é em paz, conversa. certo? Deixa. Ficamos com pena, né? Porque isso é Tempo retrógrado. Isso é retrógrado. acabou. É Paulo, poder. infelizmente, o nosso tempo, eu Não, nosso tempo vai estar lamento. começando agora. Não, nós estamos começando agora. Vamos esperar uma outra oportunidade, porque eu acho que 45 minutos é nada para essa enormidade de tema que nós temos. Tá Um grande feito? abraço, professor. Foi Tá? muito obrigado pelo convite. Eu espero que a gente tenha esclarecido algumas coisas. A gente quis colocar de uma forma, como se diz, sequência Ótimo. lógica, cronológica, mas, mas o Isso, tema é muito arrebatador. isso é bom para nós rever e para os mais novos conhecerem, né? Mas o Isso, caminho está indo para um lado positivo. Eu sou de copo cheio, está indo para um lado positivo. tá Os feito. bons que venham, que nos agradem, que nos ajuntem. Homens de boa vontade. É isso aí. Tá bom.